O conteúdo a seguir foi produzido para todas as pessoas que apreciam histórias e bons livros, assim como carinhosamente feito para aquelas que possuem dificuldade com a leitura, como portadores do TDAH e deficientes visuais. Capítulo 12. O que o Deus Terra desejou. O navio era alto, delgado e parecia frágil. Seus costados, seus mastros e suas amoradas eram muito bem esculpidos, obviamente, não era trabalho de um artesão mortal. Em todo construído em madeira, não fora pintado, mas mesmo assim tinha um brilho natural de azul, preto, verde e uma espécie de vermelho escuro esfumaçado, e seu cordame era da cor de algas. Havia veias nas tábuas de seu convés polido, como as raízes de árvores, e as velas em seus 3 mastros afilados eram tão cheias, brancas e leves como nuvens em um belo dia de verão. O navio era tudo o que a natureza tem de belo. Poucos poderiam olhar para ele sem sentir uma espécie de prazer, o prazer de se observar a perfeição. Em uma palavra, o navio irradiava harmonia e Elric não conseguia pensar em nenhuma embarcação mais linda para se navegar contra o príncipe Irkun e os perigos das terras de Oin e Iu. O navio navegava suavemente pelo chão, como se estivesse sobre a superfície de um rio, e a terra abaixo da quilha ondulava como se transformasse momentaneamente em água. Onde quer que a quilha do navio tocasse, e alguns metros ao redor, este efeito se tornava evidente, embora, depois que o navio havia passado, a terra retornava ao seu estado sólido de costume. Era por isso que as árvores da floresta balançavam quando o navio passava por elas, elas eram afastadas com a terra diante da quilha à medida que o navio navegava em direção a Aimir. O navio que navega sobre terra e mar não era particularmente grande. Certamente era consideravelmente menor do que uma barca de batalha melniboniana e apenas um pouco maior do que uma galé do sul. Mas sua graça, a curva de suas linhas, o orgulho de seu porte, nisso ele não tinha rival. Suas pranchas de embarque já haviam sido abaixadas e o navio estava sendo preparado para a jornada. Elric, com as mãos nos finos quadris, ficou olhando para o presente do rei Stracha. Junto aos portões do muro da cidade, os serviçais carregavam as provisões e armas pelos passadiços. Enquanto isso, Daivin-Tvar estava reunindo os guerreiros aimerianos e atribuindo-lhes as tarefas para a expedição. Não havia muitos guerreiros. Apenas metade da força disponível poderia vir com o navio, pois a outra metade tinha de ficar para trás, sob o comando do almirante Magun Colin, para proteger a cidade. Era improvável que haveria qualquer grande ataque a Melniboné depois do castigo imposto à frota bárbara, mas era aconselhável tomar precauções, especialmente depois que o príncipe Irkun prometeu conquistar Aimir. Além disso, por alguma estranha razão que nenhum dos espectadores poderia adivinhar, Daivin-Tvar tinha chamado como voluntários, veteranos que compartilhavam uma deficiência comum, e criou um destacamento especial desses homens que, assim pensavam os espectadores, não teriam nenhuma serventia durante a expedição. Mas como não teriam utilidade nenhuma se fosse necessário defender a cidade, não havia problema em irem junto. Estes veteranos foram levados a bordo primeiro. O último a subir o passadiço foi o próprio Elric. Ele caminhou lenta e pesadamente, uma figura altiva em sua armadura negra, até chegar ao convés. Então se virou, saudou a cidade, e ordenou que a prancha de embarque fosse levantada. Daivin-Tvar estava esperando por ele. O Senhor das Cavernas dos Dragões tinha tirado uma de suas luvas, e passou a mão nua sobre a madeira estranhamente colorida da morada enquanto dizia: "Esse não é um navio feito para a guerra, Elric. Eu não gostaria de vê-lo avariado." "Como assim, ser avariado?" Elric perguntou enquanto os aimerianos subiam o cordame e ajustavam as velas. "Será que Stracha permitiria que ele fosse destruído? Ou mesmo Grome? Não receie pelo navio que navega sobre terra e mar, Daivin-Tvar. Apenas deseje pela nossa própria segurança e pelo sucesso da nossa expedição. Agora, vamos consultar os mapas." Lembrando o aviso de Stracha a respeito de seu irmão Grome, sugiro a viagem por mar até o máximo de distância possível, passando por aqui. Ele apontou para um porto na costa ocidental de Lormir, para nos orientarmos e aprender o que pudermos sobre as terras de Oin e Iu e como essas terras estão protegidas. Poucos viajantes já se aventuraram além de Lormir. Dizem que o fim do mundo se encontra não muito longe das fronteiras mais ao sul daquele país. Daivin-Tvar franziu a testa.
Essa missão não poderia ser uma armadilha? Uma armadilha de Eriok? E se ele fez um pacto com o príncipe Irkun e fomos enganados para embarcar em uma expedição que irá nos levar à destruição? Cogitei essa possibilidade também, disse Elric. Mas não temos escolha. Devemos confiar em Eriok. Sorrindo ironicamente, Daivin-Tvar diz. Presumo que devemos. Outra questão que me ocorre agora. Como o navio se move? Não vi âncoras a serem levantadas e não conheço marés que varrem através da terra. Olhe, Elric, o vento está enchendo as velas. Era verdade. As velas foram se inflando e os mastros rangeram com a força do movimento. Elric encolheu os ombros e estendeu as mãos dizendo. Suponho que temos de falar com o navio. Então Elric diz ao navio. Nós estamos prontos para partir. Elric notou certo prazer na expressão de espanto de Daivin-Tvar quando, com um solavanco, o navio começou a se mover. Navegou suavemente, como sobre um mar calmo, e Daivin-Tvar instintivamente agarrou a murada, gritando. Estamos indo direto para o muro da cidade. Elric cruzou rapidamente para o centro da popa, onde havia uma grande alavanca, conectada horizontalmente a uma engrenagem ligada a um eixo. Aquilo certamente era o leme do navio. Elric segurou a alavanca como se fosse um remo e o empurrou um grau ou dois. Imediatamente o navio respondeu, e virou-se para outra parte do muro. Elric puxou a alavanca para trás e o navio se inclinou, protestando um pouco enquanto dava uma guinada para o outro lado, e começou a sair em direção ao outro lado da ilha. Elric riu de satisfação. Você vê, Daivin-Tvar? É fácil. Um leve esforço de lógica era tudo o que precisava. Daivin-Tvar comenta de forma suspeitosa. No entanto, eu preferiria que estivéssemos montando os dragões. Pelo menos eles são animais e podem ser compreendidos como tais. Este feitiço, ele me incomoda. Então Elric gritou acima do barulho do vento no cordame, do ranger das madeiras do navio e do agitar das grandes velas brancas. Essas não são palavras adequadas para um nobre de Melniboné. Talvez não, disse Daivin-Tvar. Talvez isso explique por que estou aqui ao seu lado agora, meu senhor. Elric arremessou ao seu amigo um olhar perplexo antes de ir procurar um timoneiro a quem pudesse ensinar a conduzir o navio. O navio acelerou rapidamente sobre encostas rochosas e montanhas cobertas de tojo. Cortou caminho através de florestas e navegou grandiosamente sobre as planícies. Ele movia-se como um falcão voando baixo junto ao solo, avançando com velocidade e precisão incríveis como quando procura por sua presa, alterando seu curso com o imperceptível sacudir de uma asa. Os soldados de Aimir lotavam o convés, ofegantes de espanto com o progresso do navio sobre a terra. Muitos deles tiveram de ser mandados de volta às suas posições nas velas e em outros lugares do navio. O grande guerreiro que atuava como contramestre parecia ser o único membro da tripulação não afetado pelo milagre do navio. Ele estava se comportando como se comportaria normalmente a bordo de uma das barcas douradas de batalha, firme em seus deveres e garantindo que tudo seria feito da maneira adequada. O timoneiro que Elric tinha escolhido, por outro lado, tinha os olhos arregalados e estava um pouco nervoso com o navio que estava manobrando. Era possível perceber que ele sentia que, a qualquer momento seria arremessado contra uma laje de pedra ou que iria esmagar o navio em um emaranhado de pinheiros. Ficava sempre molhando os lábios e limpando o suor da testa, embora estivesse um frio cortante, que transformava a respiração em vapor. Mas era um bom timoneiro e aos poucos se acostumou a manobrar o navio. Seus movimentos ficaram, forçosamente mais rápidos, pois havia pouco tempo para se tomar decisões e o navio viajava com muita velocidade sobre a terra. A velocidade era de tirar o fôlego, eles corriam mais rapidamente do que qualquer cavalo, eram mais rápidos, inclusive, que os amados dragões de Daivin-Tvar. A agitação era estimulante, como as expressões nos rostos de todos os aimirianos demonstravam. A risada delirante de Elric reverberou através do navio e contagiou muitos outros membros da tripulação. Bem, se Grome das Raízes está tentando bloquear nosso progresso, hesito em estimar o quão rápido podemos viajar quando estivermos na água. Disse Elric para Daivin-Tvar. Daivin-Tvar tinha perdido um pouco de seu humor. Seu cabelo longo e fino flutuava ao redor de seu rosto quando ele sorriu para o amigo.
Sim, e vamos acabar sendo jogados do convés para o mar. E então, como resposta às suas palavras, o navio começou de repente a chacoalhar e balançar agressivamente de um lado para o outro, como um navio preso em uma poderosa corrente marítima. O timoneiro ficou branco e se agarrou à alavanca, tentando retomar o controle do navio. Houve um breve grito aterrorizado e um marinheiro caiu do mastro principal e se estatelou no convés, quebrando todos os ossos do corpo. Então o navio balançou mais uma ou duas vezes, deixando a turbulência para trás e eles continuaram em seu curso. Elric olhou para o corpo do marinheiro caído. De repente, o clima de alegria abandonou-o completamente. Ele se agarrou à amurada com suas mãos enluvadas e rangeu os dentes, seus olhos vermelhos brilharam e seus lábios se curvaram num falso sorriso irônico. Que idiota eu sou! Que idiota eu sou em provocar os deuses dessa maneira! Ainda assim, apesar de o navio se mover quase tão rapidamente quanto antes, parecia haver algo se arrastando nele, como se os servos de Grome tivessem se agarrado ao fundo da embarcação. Elric sentiu algo em torno dele no ar, algo no farfalhar das árvores por onde passavam, algo no movimento da grama e nos arbustos e nas flores pelas quais eles passavam. Algo no peso das rochas, no ângulo das colinas. E ele sabia que o que sentia era a presença do Grome da terra. Grome da terra abaixo das raízes, o Grome, que desejava possuir o que ele e seu irmão Strash outrora possuíram conjuntamente, como um sinal da unidade entre eles, e a razão pela qual eles haviam lutado. Grome queria muito ter de volta o navio que navega sobre terra e mar. E Elric, olhando para a Terra Negra, ficou com medo. Fim do capítulo 12.